Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é Escolha Investir Sempre e hoje vamos falar do ambiente nebuloso que está se instalando aí no mercado. Pessoal, a gente veio falando do conceito de dissonância econômica, né? Onde os fundamentos não estão sendo refletidos ali nos preços, e isso muito em função de várias coisas, mas principalmente de brigas políticas, de desarmonia entre os poderes, né? Para todo lado o pessoal está muito polarizado, enfim, não há menor sinal de comunicação entre os polos de poder, né? A gente vê noticiário falando de tentativas de contato, de aproximação entre o legislativo e o judiciário, alguns ministros, né, do Planalto ali, da presidência, buscando contato com o pessoal do judiciário, mas são tentativas ainda um pouco tímidas. E a gente vê que, independente disso, o nosso governo, na figura do presidente, continua muito polarizado, assim, não faz nenhum tipo de gesto para a oposição, né, nem para outros poderes que se diga oposição, né? Então não tem muita conversa, é uma política muito truculenta e o mercado não gosta disso, né? O mercado gosta de paz, harmonia, de acordos, de ambiente sadio, né, de diálogo para poder ter a perspectiva de novos negócios, de fazer negócios em um ambiente mais agradável. Então, o que está acontecendo, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora do George Soros. Eu vou tentar aplicar um pouco da teoria que tem no livro dele, vou até subir aqui o print, a imagem do livro, chama A Alquimia das Finanças. Pessoal, quem não conhece, o George Soros ele é um mega investidor famosíssimo, porque ele ficou multibilionário fazendo apostas bem difíceis, bem complicadas, e no livro dele ele conta a forma com que ele fazia para fazer essas apostas, né? Ele é um dos caras que ganhou mais dinheiro no menor espaço de tempo, né, a partir dessas apostas. E as apostas dele são muito em função da filosofia dele. Ele conta no livro dele que o sonho da vida dele era ser filósofo, né? Ele é um bilionário, né, investidor, mas é um filósofo frustrado, porque ele não é tão seguido enquanto filósofo, mas foi através da filosofia dele, aplicando a filosofia dele, que ele disse que ganhou todo o dinheiro dele, né? Então, a teoria dele ele chama de teoria da reflexividade. Eu gosto mais da palavra retroalimentação, né? E aí, o que ele fala na teoria? Ele diz o seguinte, a visão econômica tradicional diz que os preços são reflexo dos fundamentos do negócio, né? Então, se você tem um negócio sólido, um negócio crescente, um negócio que dá lucro, isso representa um preço que vai precificar aquele crescimento, aquela possibilidade de ganhos, né? Então, o preço vai refletir esse otimismo da tua empresa, do teu negócio. E aí, ele diz o seguinte, que não é só unidirecional, não é só o fundamento que influencia o preço. Ele diz que existe o loop contrário também. O preço influencia o fundamento. Mas isso não é uma coisa doida? A simples alteração de preço de um papel vai fazer a empresa ser melhor ou pior? Né? Digamos que você abre uma empresa, aí vamos dizer que teoricamente você conseguisse ter o seu capital na bolsa aberto. Se as pessoas começarem a comprar loucamente a sua empresa, isso por si só faz o seu negócio melhorar? Muda alguma coisa? Né? Não diretamente, pode até mudar em termos financeiros, que você pode usar aquela ação valorizada, né? Emitir novas ações naquele preço e usar aquele recurso para aí sim fazer o caixa crescer e fazer a empresa crescer. Então, é justamente nessa visão que ele entra em desacordo com a teoria econômica tradicional. Ele fala que esse loop, na verdade ele fala que existe esse processo em loop, né, dessas duas variáveis, fundamentos e preço. Não é só o fundamento que é refletido no preço, o preço reflete também, vai influenciar diretamente os fundamentos. E a gente viu isso muito recentemente com o processo que aconteceu nos Estados Unidos, dessas compras de galera, né? O pessoal vai nos fóruns de internet e fala, vamos comprar a ação da GameStop, né? Aquela empresa de videogame que estava meio falida e um monte de hedge fund apostando contra essa empresa. E aí a galera, não, vamos deixar porque a gente gosta dos jogos são bacanas, mesmo a empresa não estando com lucros bons, enfim. Aí a galera começou a comprar, começou a impulsionar esses papéis, e aí os hedge funds que estavam vendidos nesses papéis começaram a ter perdas bilionárias, alguns fecharam, inclusive, né, quebraram, e aí o que a gente está vendo? De novo, o preço influenciando o fundamento. Tem uma loja
chama, se não me engano, Bed Bath and Beyond, né? Uma loja de departamentos assim de roupa de cama, enfim, essas coisas para casa, né? Que é bem famosa nos Estados Unidos e que estava meio mal das pernas também. E aí o pessoal começou a impulsionar a ação dessa empresa para cima. Essa empresa usou isso exatamente como eu falei, para emitir novas ações a um preço melhor, pegar esse recurso, investir no negócio e a empresa começou a recuperar. Uma rede de cinemas também, que estava bem problemática nos Estados Unidos, aconteceu o mesmo fato. Então, esses exemplos mostram que essa tese, né, essa teoria do George Soros, do loop de retroalimentação entre preço e fundamento, isso pode vir a existir efetivamente. Significa que essa teoria é infalível, que ela é universal, é uma lei e tal, como o pessoal gosta muito, né, de pegar tudo coisas absolutamente definitivas, né? Não significa isso. Mas significa que em muitos momentos a gente pode identificar esse tipo de relacionamento. Já citei aqui o case da ação da Varig, né? A ação da Varig que estava para quebrar, e aí muita gente achou que o Lula, naquela época que estava no auge do mensalão, não iria deixar a empresa quebrar, porque pegaria muito mal para o governo, começou a pensar nisso, e aí esse pensamento fez com que quando eles viram a ação subindo, se consolidasse, né? Como se fosse, olha, eu estava certo, tá vendo? Olha o papel subindo. E aí gerou essa retroalimentação e fez o papel sair de 20 centavos para R$9 em um mês e meio. Né? Então, algo nesse sentido. Então, esse tipo de retroalimentação acontece, pessoal. Não é uma regra, né? Não é algo que a gente pode levar ao pé da letra, mas muitas vezes acontece. E todas as vezes que o George Soros ganhou muito dinheiro, ele identificou algo nesse tipo e se posicionou em alguma das pernas, né? Seja porque achou que ia subir ou porque achou que ia cair, e aí ganhou muito dinheiro. Então, por que eu falei tudo isso? Porque agora eu estou identificando algo parecido. A gente está vendo um mercado onde os fundamentos estavam legais, né? As empresas vindo com lucro positivo, o Brasil vai ter um PIB acima de 5%, segundo as projeções para esse ano. Pô, um PIB de 5%, quantas vezes a gente já viu isso no Brasil? Né? Então, um baita PIB, a gente está vendo as empresas tendo uma retomada forte, mesmo o emprego, que é a última das variáveis a reagir, nos dados de mais alta frequência, a gente já vê uma melhora na margem. Então, de todos os jeitos que a gente quisesse olhar pelo lado mais fundamentalista, a gente poderia ver coisas positivas. Aí você pode falar, mas a inflação está muito alta. Sim, está alta, concordo, mas ela veio fazendo um movimento de teto ali, né? Não está disparando, ela veio fazendo um movimento de lateralização, e essas altas de juros que o Banco Central está sendo bem agressivo em fazer, parece que já vão começar a surtir um efeito, né? Vai sair alguns dados agora mais recentes para comprovar isso ou não, mas o fato é que se a gente quisesse naquela briga, né, de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, era muito possível olhar o copo meio cheio, né? Tem muitas coisas positivas acontecendo. Mas o que gera notícia? O que gera manchete? São as notícias boas? São as coisas positivas? Não, né? O que gera manchete é sangue, o que gera manchete é o Afeganistão, o que gera manchete é a briga, é a ameaça, é o xingamento, é a completa desarmonia entre os poderes. E aí o que a gente vê? Se você fica muitos e muitos dias batendo na mesma tecla, desarmonia, desarmonia, e aí o pessoal vai, acabou, né? Começa a gerar um pessimismo. E esse pessimismo pode gerar esse efeito de contaminação também dos fundamentos. Então, a gente está num processo de uma guerra forte dessas narrativas para saber qual narrativa que vai vencer, a narrativa que vê com mais esperança, vê os dados mais fundamentalistas de forma positiva, ou essa narrativa da guerra política só se acirrando cada dia mais. A gente não vê um único gesto sequer do governo em relação a baixar a tensão, em relação a nem conversar com as contrapartes dos outros poderes, ele não conversa, ou minimamente ainda considerar que existe uma oposição ali para ser conversada, né? A oposição parece que nem existe. Não existe um mínimo diálogo entre a situação e a oposição. Então, isso é terrível para o ponto de vista de um investidor estrangeiro que olha esse noticiário. Então, assim, de novo, pela teoria de George Soros da retroalimentação, desse loop de retroalimentação, se isso continuar, pessoal, a gente pode ver essa tendência que veio vindo aí de curto prazo se acirrar. A gente veio falando do caminho do Bovespa, estava no 130, 125, 130, aí perdeu 125, aí ficou 125, 120, aí agora perdeu 120 e já veio rapidamente para 115, né? E aí agora do 115 flertou ali com 114 e recuperou um pouquinho ali para 117. Vamos ver se essa caixinha ali, 120,
120, 115, vai ter um pouco mais de sustentação, vai segurar um pouco mais a peteca, até que o ambiente comece a dar uma clareada, comece a ficar um pouco menos conflagrado. Agora, o fato é, o processo eleitoral já foi antecipado, né? Então a gente está vendo que o 2022, que vai ser um ano de eleição, existe já um caldo, né, de cultura das pessoas achando que vai ser um ano muito difícil. Então, se muita gente pensa que vai ser um ano muito difícil, pode acontecer o que o pessoal chama de profecia autorrealizável. Vai acabar sendo difícil porque muita gente pensa que vai ser difícil. Então, isso já está na pauta, a gente tem que se preparar, tem que olhar isso com lupa, porque se o espírito geral for de que ano que vem vai ser difícil por conta da eleição, independentemente dos fundamentos, independentemente da economia, independente da produção, independente de empregos, independente da inflação começar a melhorar e já ir sendo enquadrada dentro da meta. Então, a gente precisa ficar de olho nesse sentimento e ver como isso vai impactar nas emoções das pessoas, dos investidores, né? Pessoal, é super importante falar sobre isso. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre behavioral economics, né? Economia comportamental. A gente reage por impulso, pessoal. E, de novo, puxando agora a sardinha para finanças pessoais. Gente, o investidor convicto, ele torce para o papel cair. Por quê? Qual é a lógica disso? Porque ele quer comprar barato, ele quer comprar boas empresas, empresas que têm futuro, que são sólidas. Essas empresas não vão sumir num determinado cenário A ou cenário B, elas são empresas que vão durar, né? Na maioria dos cenários. É difícil uma mega grande empresa, uma empresa muito sólida, quebrar e sumir, né? Uma Petro vai sumir, uma Vale vai sumir, um Bradesco vai sumir, um Banco do Brasil vai sumir. Podem enfrentar crises, mas não vão sumir de uma hora para outra, né? Então a gente não pode achar e tradear, né, operar o mercado achando isso, que as empresas boas vão evaporar, né? Então é super importante lembrar, ou pela perspectiva de finanças pessoais, que a melhor qualidade de um investidor, sabe qual é a melhor qualidade? É a paciência. Não é a inteligência, não é o seu caráter, né, o seu rigor técnico, não é o seu preparo acadêmico. Existe um monte de doutor aí que não tem dinheiro nenhum e vários analfabetos que são milionários na bolsa, que são investidores, empreendedores milionários. Então, pessoal, uma das grandes habilidades, e falando especificamente de investimento financeiro, talvez a maior, na minha opinião, é a paciência. Né? Quando você faz um plano de investimento, quando você tem um trabalho de investimento planejado, ele vai ficando chato. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo como você planeja. Não é algo empolgante naquele sentido de muita emoção, porque, pô, se algo vai acontecendo exatamente como você determinou, acaba ficando até um pouco entediante. Mas isso é legal. A médio prazo, você vai começando a ver o bolo crescer e aí vem disso a empolgação. Não é de você ganhar muito dinheiro de repente ou ganhar um dinheiro que você não esperava. Isso é empolgante. Mas não é assim que os investidores de mais longo prazo operam. Eles operam dentro de um planejamento. Então a bolsa subir ou cair não faz muita diferença para esse pessoal. Por quê? Porque a ideia deles é investir sempre, investir de uma forma contínua, ter um superávit ali entre as suas despesas, né? Sobrar um pouquinho de dinheiro para você estar sempre investindo. E lembrando, investir um dinheiro para longo prazo. Não pode ser aquele dinheiro que você vai usar para uma viagem, não pode ser nem o dinheiro que você quer comprar um imóvel. Tem que ser um dinheiro separado, um dinheiro só para o seu futuro. O dinheiro do imóvel se separa numa outra caixinha, mas o dinheiro do seu futuro, ele é sagrado, ele não pode ser tocado em hipótese alguma. Você tem que ter o seu fundinho de reserva ali de emergência para uma situação emergencial, tem que ter o dinheiro lá dos seus planos, dos seus sonhos. Ah, quero viajar, quero formar, né, quero estudar no exterior, quero comprar um imóvel, e tem que ter aquele pedacinho ali que é para o seu futuro, é para você se pagar no futuro. Eu gosto de brincar que isso é uma viagem no tempo, né? Quando a gente faz alguma coisa para o futuro e lá no futuro a gente recebe de volta, a gente está falando consigo mesmo, né? E fazendo uma viagem temporal. Quantas vezes eu escrevi um bilhetinho, escrevi alguma coisa assim para mim mesmo, e anos depois, quando eu leio, eu penso, caramba, eu lembro exatamente do momento que eu escrevi isso, e aí você faz uma grande reflexão. Então, pessoal, a gente precisa, enquanto investidor, olhar fundamento e olhar para o futuro. Não faz a menor diferença para o investidor convicto um papel subir ou cair. Ele vai continuar investindo naquele papel independente de ruídos de curto prazo, porque ele olha o fundamento econômico, né? Esse é o pessoal do value investing, né? Então, existe o pessoal que é trader,
trader especulador, beleza, é legal. Separa um pedacinho ali para especular se você gosta. Agora, não coloca todo o seu dinheiro nisso porque é um risco alto, né? A gente vê, tem várias pesquisas acadêmicas, uma das estratégias mais vencedoras de todos os tempos e que a maioria do pessoal lá da lista dos mais ricos do mundo faz é comprar e esquecer, comprar e guardar e só usar ali os dividendos do investimento. Você não fica vendendo papel, independente de crise A ou crise B, né? Então, feito esse disclaimer, vamos voltar para o nosso giro de notícias. Lembrando, não vamos nos deixar, antes de fechar, né? Não vamos nos deixar levar por um impulso, pessoal, de pessimismo que não liga com os fundamentos, tá? A gente tem que manter o olho nisso, tem que ver se isso vai gerar uma contaminação do sentimento, né? Uma contaminação dos fundamentos, mas enquanto o fundamento estiver sólido, qualquer ruído de curto prazo a gente tem que filtrar, tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pela manada, né? Lembrando, investir é contraintuitivo. Era agora que era a hora boa de comprar, momentos que o mercado tem caído, né? Não é na hora que está subindo que está todo mundo na euforia. Tem aquele ditado, já falei, a gente tem que comprar na hora que o sangue estiver esvaindo pelas ruas, né? Isso é um ditado. Mas a metáfora quer dizer o seguinte, na hora que está com muita gente pessimista, é a hora de considerar algumas compras, né? Porque aí você está comprando barato. É aquela ideia de você, se você for investidor imóvel, né? O maior ganho na compra de um imóvel é você comprar barato. Não é esperar que ele se valorize. É você pegar alguém que de repente está com a corda no pescoço ali e está vendendo um negócio a preço de banana. E isso é exatamente o que acaba acontecendo com a bolsa quando muita gente fica pessimista e pega ativos classe A e começa a ficar vendendo a preço de banana porque está com medo ou porque está desesperado, enfim. Beleza? Então, vamos agora passar um pouquinho e falar das notícias, pessoal. O FONC, né, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do Fed, ele anunciou e gerou uma baita volatilidade. Isso foi um dos catalisadores, inclusive, desse movimento tão volátil. Ele anunciou o tapering. O que é o tapering? Ele é um processo de diminuição das compras de títulos, da injeção de dinheiro que o Banco Central vem fazendo na economia. Então ele vem injetando todos os meses na faixa de 100 e poucos bilhões de dólares. E aí, dado que a economia está crescendo, né, que o desemprego está ficando baixo lá e que tem alguma inflação, eles já estão acordando para o fim desse ano talvez diminuir ou até zerar esse tapering, né? Essas compras, né, de títulos extras aí que estão fazendo todo mês. E aí, mas de novo, sem arredar 1 milímetro da promessa do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, de não baixar juro, de não subir juro, aliás, antes de 2023. Então, essa promessa segue firme e forte. O que está agitando os mercados é só essa possibilidade do tapering, né? De diminuir essas compras, essa injeção de grana mensal que tem sido feito. Isso foi suficiente para gerar uma volatilidade global, né? Bolsas europeias, bolsas asiáticas, bolsas brasileiras. E com a melhora do sentimento em relação a isso, as bolsas também recuperaram rápido. Porém, o dólar subiu muito aqui no Brasil, né? A gente viu um dólar que estava na casa de 5,20, 5,28, aí agora já está na casa dos 5,40, 5,40 e pouco. Então, isso sem dúvida também é reflexo dessa tensão política, né? Dessa desarmonia, mas o que a gente está vendo, pessoal, curiosamente, é os gringos acreditando mais no Brasil do que os brasileiros. Alguns gringos que eu sigo, né, que investem em Brasil, falando, pô, olha a entrada de fluxo de capital externo e a saída de capital interno da Bolsa, né? Os brasileiros estão se auto-sabotando, né? Eles não estão tendo crença em si mesmo, né? E enquanto os americanos, os gringos, enfim, estão acreditando mais na gente do que a gente mesmo. Qual o sentido disso, né? Pô, a gente que mora aqui, que vê o sentimento das pessoas. Poxa, eu tive a oportunidade de estar no evento aqui em Farroupilha, onde teve a participação da comunidade empresarial, do nosso prefeito Fabiano, um abraço, prefeito. Poxa, incrível o sentimento de união, de se ajudar, de querer superar essa crise, todo mundo arregaçando as mangas, né? A prefeitura anunciou um comitê de gestão compartilhada muito moderno, muito bacana, uma forma de gestão super aberta, né? Trazendo a comunidade para dentro das decisões. Poxa, isso vai se espalhar, pessoal. A gente tem um otimismo que está incubado. Esse otimismo só precisa de um ativadorzinho ali, de uma enzima para catalisar esse processo e a gente vê um processo de otimismo tomar conta do país. A gente só precisa desanuviar esse ambiente político conflagrado. Mas está difícil, assim, porque o governo realmente está apostando em dobrar
a aposta no confronto, né? Isso realmente está pesando muito, mas eu acredito ainda faço esse voto aí de que a gente vai ver um otimismo brotando, surgindo das bases, né, de baixo para cima e contaminando no sentido positivo todo o país aí com uma onda de crescimento, uma onda de ajuda, uma onda de muito trabalho, né, de recuperação forte da nossa economia. Pessoal, e agora vamos fazer aquele momento Show Me the Money. Vamos falar um pouquinho de onde está nesse mundo louco, volátil, aonde estão as oportunidades. Então, Tom Cruise, chega aí pra gente bater um papo. Pessoal, então, olha só. O processo de escassez de chips de computador, chips, né, de computadores para todos os tipos de computadores, de máquinas, de automóveis, esse processo está fazendo encarecer muito a cadeia produtiva de vários bens industriais. E quem está lucrando com isso? As produtoras de chips, não poderia ser diferente, né? Então, pessoal, nossa queridíssima, favoritíssima, incrível NVIDIA. O pessoal dos games aí conhece bem, faz placas de vídeo, né? Faz placas de aceleração de vídeo. Pessoal, toda aplicação de inteligência artificial precisa de uma placa de vídeo aceleradora. E a NVIDIA faz as melhores. Tem placa na NASA lá da NVIDIA fazendo, né, renderização de imagem de Marte, imagem da Lua, imagens do universo inteiro, literalmente. Né? Então é uma empresa excelente para a gente ficar de olho, ela tem crescido de uma forma muito forte. Eu gosto de dizer, eu costumo brincar que é o Google do hardware, né? Se o Google é o Google do software, né, do mecanismo de busca e tudo mais, o Google do hardware seria a NVIDIA. Então é uma empresa para a gente ficar de olho. Tem o BDR dela aqui no Brasil, para quem quiser investir através da nossa bolsa. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui um bate-papo com cunho didático, apresentando oportunidades, mas sempre que você for investir, observe os riscos, tenha convicção, né? Estude bem os papéis, estude os balanços, estude os fundamentos do negócio que você for investir, tá joia? Bom, outro ativo que está em alta, né, ou está com uma perspectiva melhor talvez do que a bolsa, é as próprias criptomoedas. Por quê? Porque elas estão se consolidando, pessoal, como uma reserva de valor. Não que seja a melhor reserva, porque é extremamente volátil, né? Mas muita gente, em vez de comprar ouro para se proteger, está preferindo comprar Bitcoin, está preferindo comprar Ethereum, está preferindo comprar outras moedas, outras criptomoedas que não têm a mão grande do governo, né? E que também são escassas no mesmo sentido que o ouro, né? Que depende da mineração. Então, as criptomoedas vêm ocupando um espaço muito grande como reserva de valor. Isso é curioso porque não era o objetivo principal quando elas foram criadas, né? Se a gente lê o white paper lá do Satoshi Nakamoto, a ideia dele era fazer um meio de pagamento, né? Que as pessoas pudessem trocar dinheiro, se pagar umas às outras usando criptomoedas. Mas não é isso que está vingando a priori, né? O que realmente está vingando é o processo de investimento. Então a gente já tem grandes corretoras de criptomoedas, já tem derivativos de criptomoedas, já tem fundos de índice, né? Os famosos ETFs de criptomoedas. A gente tem o Hash 11, que foi o primeiro do pessoal lá da Hashdex. Um abraço pessoal da Hashdex. Tem também o BIT11, né, BITH11, que é um ETF só de Bitcoin. Então, a gente está vendo essa classe de ativos começar a se consolidar e é super interessante ter alguma coisinha no portfólio justamente com esse intuito de atuar como um beta negativo, né? Algo que não está correlacionado com o mercado em geral e que serve como uma reserva de valor também, lembrando que é super volátil. E, de novo, não é uma recomendação de investimentos, tome muito cuidado. Bom, e para fechar nosso momento Show Me the Money, falar dela, a Dama de Ferro, nossa querida Vale, está sendo atacada por todos os lados, né? No fronte jurídico, teve um pedido do Ministério Público de Minas Gerais, um arresto de 50 bilhões, né? Parece pela tragédia de Mariana, em que eles estão pedindo a descaracterização jurídica da Samarco para chegar até na Vale, né? Então, é um processo que a Vale achou, enfim, já tinha sido noticiado que estava pacificado, que ela já tinha colocado uma pedra em cima desse assunto, mas agora veio aí esse novo processo, a gente tem que ver como é que isso vai se desdobrar. E do outro lado, a China, na sua guerra incessante contra o preço do minério, querendo de todo jeito diminuir a produção para baixar, forçar no grito, né, a queda do preço do minério, e agora teve uma vitória em uma batalha dessa guerra, né? Parece que o minério caiu na faixa de uns 10 a 12% nos últimos dias, então, poxa, Vale sentindo o impacto, né, sentindo o baque aí dessas, né, investidas da China. Agora, o mais louco é isso, que ela está fazendo isso para poder comprar depois, né? Então, é o gambito do gambito, né? É uma coisa muito incrível. Mas, por enquanto, está sendo forte. Lembrando, a China também
acelerou as mudanças regulatórias com base na ideologia, né? Querendo diminuir o espaço ali do empreendedorismo, diminuir um pouco o espaço das empresas, né? Da liberdade das empresas. Fez vários caras bilionários deixarem de ser bilionários, né? Diminuiu muita fortuna com a queda das ações das suas empresas. Então, ficar de olho nisso, mas a Vale continua sendo uma empresa que está com uma perspectiva muito positiva de produção, tem um minério de melhor qualidade do mundo, né? Então, na hora que o mercado se assentar e houver mais competição, ela está super bem posicionada para se dar bem nessa competição. E para fechar, pessoal, falar um pouquinho de um indicador que chama IFR, o Índice de Força Relativa. Ele é um indicador técnico, vou subir aqui um gráfico para mostrar para vocês. Pessoal, a última vez que esse indicador ficou abaixo de 0,3 ou abaixo de 30 foi em 2016, no auge do impeachment, em 2018, naquela tensão terrível ali da eleição, né, do Bolsonaro, e em 2020, no auge do pânico da Covid ali em março. Então, essas foram as últimas 3 vezes que esse indicador, o IFR do Ibovespa, do índice Ibovespa, chegou nesses níveis aí abaixo de 30, na faixa de 28, 27. Então, agora a gente viu isso acontecer, isso é uma coisa rara, né? Isso seria um indicador de fundo, né? de ponto de inflexão talvez, mas temos que sempre monitorar se vai haver contaminação, né? Se esse processo de desarmonia, né, na política vai contaminar os fundamentos das empresas que vinham muito bem até agora, né, e que estavam sustentando aí o crescimento. De novo, vamos ter um PIB que vai crescer acima de 5%, isso não tem muita dúvida, né? A maioria das apostas está acima de 5%, inclusive, mas isso não está significando uma alta dos papéis na Bolsa, mesmo com lucros grandes, mesmo com crescimento no mundo real, justamente por conta dessa conflagração, dessa brigalhada toda que a gente está vendo. Deixando aqui, então, os votos de que a gente veja um país um pouco mais pacificado, um pouco mais de diálogo entre as forças, né? Um pouco mais de tranquilidade, que é só isso, a gente só precisa disso, um pouquinho mais de otimismo e esperança, enxergar a união que está brotando, né, das bases, o sentimento de colaboração, de querer estar junto, de querer crescer, que a gente vai ver um país muito melhor. Então, se cuida, se vacine e tamo junto, conte com a gente, segue lá no Instagram, @escolhainvestir sempre. Um grande abraço, tchau, tchau.